deve ir esse padre. Mas deve ir, ele é padre de uma igreja que não toca no católico, bicho, E outra resenha, você querer pra você Não, aqui, continue. a questão de bomba, negócio de bomba, que ninguém sabia tanta raiva mesmo, que teve uma vez que eu, no rancho mesmo. Fala, veterano! Mais uma vez aqui com a presença ilustre de um companheiro nosso que passou pela caserna. Vai contar a sua historinha aqui, sua historinha triste, suas histórias alegres também. Vai divertir hoje, vai ser diferente, né? Nosso amigo Sargento Fidelis, né? Daqui a pouco ele vai se apresentar aqui. Antes disso, eu peço para você que nos assiste, entra lá nos nossos aplicativos, entra lá, se inscreve, curte, comente e principalmente compartilhe. Ajuda o nosso canal a crescer. Esse canal é para você, veterano, é para você que está na ativa, que queira contar sua história aqui conosco. Vem para cá, agenda um horário conosco aqui e vem contar sua história. Sua história triste ou alegre. Todos nós temos uma história quando passamos pelo 59. Nosso eterno 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. E aqui à minha frente está o Sargento Fidelis, né? Sargento Fidelis da turma de 2001. Vamos ouvir aí, estamos dando as boas-vindas para o Fidelis. E se apresente, meu amigo, aí. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte aqui do Fala Veterano. Meu nome é Henrique Cassiano Fidelis. Fui terceiro sargento lá no 59, né? Fui cabo, fui soldado, fui cabo, fui sargento. Eu passei nos 3 postos, Alan, porque às vezes você entra como recruta e você já vai direto como sargento. Você não consegue ser promovido a cabo. Mas faz o curso de cabo e já vai para justamente. sargento. Aí eu fui recruta, NB, passei um tempo como NB, passei quase um ano no cabo e depois fui promovido a sargento. E aí a gente vai destrinchando durante a entrevista, né? E foi uma experiência muito, muito, muito boa, né? E como foi no início ali, a sua ida primeiro para o Exército, antes de você entrar, desde o seu alistamento até você chegar a incorporar? Como é que foi essa caminhada? A caminhada sempre foi difícil a caminhada, né, Arlan? Para mim, eu sou do interior de Santana do Mundaú e uma criação muito rígida do meu pai. Meu pai era muito rígido mesmo. É tanto que eu não senti diferença no Exército, da rigidez dele. Meu pai era... Você titubeou, a mãozada na cara, era assim. Era pau na muleira mesmo. Pau na muleira, e era assim, ó. Rick, pega ali a coisa que tá em cima da coisa. Aí eu já ia e voltava chorando, porque eu não achava a coisa que tá em cima da coisa. Aí ele pegava, espera aí que eu vou lhe mostrar onde é. Eu pegava na orelha, saía pendurado pela orelha e mostrava. Isso aqui, ó, um cascudinho, tá na cabeça. Aí meus tios, quando ia reclamar com eles, iam, mas rapaz, a coisa, Zé, que tá em cima da coisa. Ele, que nada, rapaz, coisado. Se fosse R$1, ele via. Claro que o cara vai conseguir identificar R$1. Agora a coisa que tá em cima da coisa... Mas eu agradeço muito ao meu pai, a criação, a rigidez dele. É como se tivesse me forjado para enfrentar as dificuldades, né, que viriam pela frente. E o Exército foi um. Então eu me alistei, eu tinha 17 anos e 6 meses, dei o endereço da minha mãe, que é separada do meu pai. Ela morava em Bebedouro, eu dei o endereço lá dela, me alistei e voltei para o interior. Aí, depois que eu voltei para o interior, com alguns meses eu fui chamado. Aí vim, me alistei, eu tinha... apresentou, no caso. Me apresentei, aí eu tinha terminado o 2º grau e eu fiz aquela prova do NPOR. Sim. Mas eu acho que eles usavam alguns critérios, né? Por exemplo, você está cursando, aí ele dava prioridade a quem estava cursando. Eu não estava cursando, só tinha terminado o nível médio. O nível médio. Aí eles perguntaram se eu queria ir para a tropa e me colocaram na tropa. Digo, rapaz, eu vou para a tropa, de repente eu me identifico aqui, né? Qual companhia que você foi? Aí eu fui incorporado na 2ª companhia, a gente fez os testes, né? Fez aqueles testes, eu passei em todos os testes e fui incorporado na 2ª companhia. O interessante é que eu incorporei e dei baixa na mesma companhia. Do tempo que você entrou e saiu na mesma companhia. E como foi o impacto assim quando você chegou o primeiro dia lá? Aquela gritaria, correria. É diferente, né, Arlan? Você sai de uma vida civil, né? Apesar de você falar do que você fazia, não tinha, como é que diz? Rusticidade, você já tinha, né? Já vivia numa vida apertada pelo seu pai, ativo, mas lá é diferente. Mas lá era diferente, era uma coisa nova. Mas assim, como eu falei, né, meu pai, ele sempre... essa criação dele é como se fosse me forjasse para eu saber entrar e sair nos cantos. Então eu tinha um comportamento
de saber entrar, saber sair, mas aquela gritaria, o sargento gritando e você... Tocava o foda-se ali, o tocava cara... o foda-se. Meu Deus do céu, que negócio. Mas eu tinha um objetivo. O meu pai separou da minha mãe separou do meu pai, né? Porque eles brigavam muito. A minha mãe foi embora. Meu objetivo era ir para Maceió, me alistar no exército, comprar uma casa para minha mãe e eu dar uma vida boa para ela. Aí por isso que eu dei o gás. O que podia fazer, eu falei, rapaz, o que eu puder fazer aqui, eu vou fazer, que é para eu conseguir o maior que eu puder. E no internato você teve alguma dificuldade? Você já tem uma carcaça boa, né? Assim, Não tive dificuldade alguma. Inclusive, eu fui praça mais distinta. Ah, então você destacou no período básico me ali, destaquei no período básico, no acampamento que foi um Tinga. Eu creio que de 2001 até o ano que eu dei baixa, não houve acampamento mais em um Tinga. O último acampamento que teve em um Tinga foi o da gente. Depois foram fazer em Duas Bocas. Exatamente. E foi um acampamento muito puxado. Tinha os instrutores ficavam à frente e o capitão, lembro o capitão Julião, na época, ele falava antes do cerimonial e dizia, instrutores! Aí eles, já pau neles! Aí saía correndo para fazer o cerimonial. Você desarmava desmontava o fuzil em primeiro escalão, né? E você ficava, primeiro, né? Alan, primeiro, segundo, terceiro, é primeiro, né? Acho que é Porque primeiro, só tira o conjunto ferrolho. exato. Aí você ficava lá e eles faziam inspeção todos Exatamente, os dias. todos os dias. Em você, a barba e, meu amigo, aquele que não tava... Era igual Imagina no campo, o cara tem que estar com o coturno limpo, né? Coturno, tinha que estar com o estar coturno limpo. Assim, não era pra estar brilhando, né? Sim, mas o coturno era pra estar limpo. Na hora do cerimonial era pra estar limpo. Se não tivesse, meu amigo, era paulada. Ia pra água, levava empurrão, era... pesado. Era um só, né? Eu gostei do acampamento. Eu lembro que o Tenente Spor. Sei, Tenente Spor, a gente tava era instrução de flutuação, né? Que Isso. chama, né? Aí o pessoal... Você faz aquela pelota... Justo. Aí chegava e separava os neonadadores e... Os NN, né? Os NN, marcava os NN. Aí eu fui como NN, porque eu digo, eu sei nadar, mas eu não posso ser Vou ficar na moita, né? Pelo menos eles ficam de olho em mim, qualquer coisa. Aí eu lembro que a gente nadando, que era fundo, né? Nadando, aí o Josivan, na minha época, recruta também, ele nadou, acho que ele cansou. Aí imaginou assim, eu não cheguei no lugar que... no raso, né? Sim. Aí ele foi nadando, daqui a pouco ele tava se afogando. Mando água, eu vou morrer, gritando. Aí o Tenente Spor chegou lá perto dele, aí ficou em pé e disse, fica de pé, cara de pau, com aquele jeito. O cara tava com a água Tá de sacanagem. na cintura, água na cintura dele. Você vê a pressão é tão grande que o cara achava que tava no fundo, né? Eu ia tanto dele. Eu digo, misericórdia, bicho, tu tava... Que ele tava, os Fidelis, velho, o cara cega, o cara não vê nada, não. Aí, porque a pressão, né? O cara tem que chegar e você, no meio sem saber, o cara no raso. Instrução de navegação, Capitão Haulis. Ganhei um FO negativo no acampamento. Capitão Haulis, aquele olhar sério dele, só dava medo, né? Ganhei. A voz do cara, aquela voz grossa, né? Isso, aí ele olhou pra mim e disse, você indo tão bem... Agora cagou tudo. Vou informar isso lá pro comando. Puta. Mas no meu acampamento, eu hasteei a bandeira. Eu sempre era destaque, Arlan. Desde recruta, soldado, cabo e sargento. Sempre fui destaque nos acampamentos. Você era aquele destaque, mas era tipo moita, né? Fazia o que tinha que ser feito ali, né? Eu fazia... Com vibração. Justamente. Né? Eu fazia o que tem que ser feito agora da forma correta e vibrando. Exatamente. Aí alguns não faziam... E aí não se destacavam. E é isso que os graduados eles ficam observando. O cara que se destaca justamente para destacar, e como você foi o aí no destaque na época. Quando a gente, depois do acampamento, né, aí volta às atividades e vai tirar as suas guardas e depois teve a primeira baixa, né? Quando teve a primeira baixa, a gente tirou uma guarda de 24, não sei se tu lembra, 24 por 24. Lembra em 2022? Sim. A gente depois que engajou... 2002. Pô. 2002, isso. Eu confundo 22 com 2. Uma guarda de 24 por 24, 9 meses.
Foi, Mas tinha exatamente. gente Foi que pau. chorava, viu, Arlan? Ali, pô, não tinha como, bicho. Tinha gente que chorava, chorava, Que até, se eu não me chorava. engano, os cabos também tiraram, né? Guarda, junto com o soldado. Tiraram, Não era? os cabos tiravam junto Tirava com o quarto de soldado. hora com o soldado, Normal, é. quarto de Normal, hora. é. Foram promovidos, mas tirava quarto de Porque hora. não tinha ninguém pra... Café da manhã, você tinha que levar de casa. Só se arranchava aqueles que estivessem em missão no batalhão que tivesse de serviço. Era proibido. Foi É, um tem- corte geral mesmo. E a gente fez o curso de cabo nesse ano, mas Você fez o curso de cabo em que ano? em 2022. 2002, pô. Ou 2002. Certo. Perdão. Aí você passou um ano de recruta, no ano seguinte você fez o CFC. Isso. Tá, Passei ok. no ano de recruta não teve CFC. No ano Não da teve, gente. né? No ano de recruta, qual foi o sargento que mais pegou no seu pé lá? Que você imagina assim? No ano de recruta, o Moura. Sargento Moura. Moura. Gaúcho. Isso. É, bicho Ah, era... no meu pelotão era Moura, Júnior e o Pedro. Não, e o. Júnior era temporário, né? Moura, Júnior e Renê. Renê, sei, Renê. Aí os sargentos da companhia Oliveira, Pedro. Tinha uns de carreira que eu não. O Mário que era temporário, o irmão do Capitão O Adelino. Capitão Adelino, exato. Ele também era da minha companhia, só que ele era muito antigo, ele era do grupo de apoio. Mas o que mais pegava no pé era o Moro. O Moro era muito Era chato, Moura era chato pra caramba mesmo. Chato. Inclusive, quando eu saí, sargento, tive até uma discussão com ele. Que ele era bem quadrado, aquele cara todo certinho, né? Era. Todo certinho, né? Aí teve um dia que ele disse assim comigo, eu tava conversando com o Júnior, tava falando comigo, o Júnior era mais antigo. Qual é o procedimento? Se eu sou mais antigo que você e tem um soldado conversando comigo, você não vai mandar o soldado entrar em forma, porque eu tô conversando com ele, sou mais antigo que você. Só que o Júnior era um cara pacato, ele não gostava de confusão. Aí tava conversando comigo, aí ele fez, Fidelis, entre em forma. Aí eu disse, senhor sargento, eu já tô conversando com o sargento Júnior. Eita, Eu quis pô. dizer pra ele, eu tô conversando com o mais antigo, né? Antigo, né? Aí ele pegou e disse, eu não te perguntei nada, eu mandei você entrar em forma. Eu disse, sim, senhor, sargento, permissão pra entrar em forma? Entrei em forma, mas fazer o quê? Ele pegava no pé mesmo. Mas aí depois que você saiu cabo, já ficou mais tranquilo ali? Como é que foi? Não, aí, Mano. sim, no período básico, Mas no básico ali, aquele... teve as bisonhadas, né? Ah, é. Teve um... Conta aí as bisonhadas que houve no... Não, teve bisonhada minha também, Sua e mas, do- mas o cara só pessoal. lembra da bisonhada dos outros, né? A do cara, o cara deixa de Esquece, lado. deixa de lado. O Carlos, rapaz, o Carlos era do meu pelotão, era figura demais. O caso cara. era o conheco, chama de conheco? Você sabe por que é o conheco? Não. Eu vou lhe dizer hoje por que é essa Até história hoje de você chama de conheco. conheco, né? Só conhece ele pro Carlos Conheco. Carlos Conheco, é. Por quê? Porque foi, quando a gente, quando você passa pelo acampamento, que vai ter a formatura, eu não sei se você lembra, a formatura em 2001 foi à noite. Sim, sim. Que os familiares vieram, aí foram para o rancho tudo iluminado. Eu lembro como hoje. O pátio iluminado, foi aquela formatura Bem bonito linda. mesmo, bem padrão, né? Só que durante o dia, né, teve aquela preparação. Aí, como vinha muitos familiares, o que foi que o ex-comandante pelotão determinaram? Olha, a gente tinha cautelado bandeja, caneco e talheres, né? Cabe soldado, Sim, não é assim? Aí isso. guarda no seu armário, vai para o rancho, lava, traz de volta, Exatamente. não é isso? Quando vai em forma, enfim. Aí Na época ainda era bandeja, né? ainda era bandeja, hoje não é mais não? Não, acho que hoje é prato lá. O pessoal já chega no rancho até lá, parece. Pronto, pois era bandeja, na minha época, bandejão. era bandejão. Aí o Júnior, lembro como hoje, o Júnior chegou e foi dar um recado, disse assim, ó, os familiares de vocês virão para A solenidade. a solenidade e vocês, como a gente não tem caneco, Suficiente. nem talher, vocês vão levar os canecos e os talheres de vocês, que é para juntarem e suprir a necessidade. Aí isso foi o dia inteiro. Aí sempre precisava, Júnior recomendava. Aí a gente não foi embora, né? A gente ficou no batalhão, porque a formatura era à noite, a gente ia tomar banho lá e todo mundo ia se arrumar e a formatura Aguardar, né? seria lá, né? Aí, nessa formatura, antes dele liberar, ele pelotão, não lembro como hoje, pelotão, sentido, ele já tinha dito, né? Aí eles última forma, eles, pelotão descansar, ele disse, não esqueçam que vai ter que levar o quê? O talher Eu? e o... Não, ele disse assim, não esqueça que vai ter que levar
o talher e o caneco para os com... Aí, porque ele falou que tem que levar, né? O talher e o caneco para os com soldado Carlos. Aí Carlos tomou posição de sentido, fez. Aí convidados pra ele completar, ele fez conhecos, pronto. Até hoje, bicho, 2001, viu? Uma vez eu chamei ele, como é o nome daquele soldado? Não, chame Conheco que ele vem. Conheco. Chame, eu não conhecia bem ele, né? Aquele soldado, como é o nome daquele soldado? O cara, não, chame Conheco. Eu, Conheco, ele atendia, né? Era o carro. Cara, agora vou dizer uma coisa a tu. Não tinha ninguém no batalhão com a carcaça igual a do Carlos. Ele subia coqueiro. Oxe, a gente no curso de cabo, cê é doido, ele era comandante do GC Highlander, que o Giovanni criou um GC Highlander, o GC do pessoal que não respondia nada, que bisonhava. Ele, isso aqui vai ser o GC Highlander. Oxe, o Carlos, meu amigo, rastejava no carecão, que ficava em carne viva. Saía na frente de todo mundo. O bicho era foda. O bicho era grotão mesmo. Grotão, eu lembro dele. O Carlos Conheco, né? Então, Conheco. a história do Conheco foi essa dele. Foi essa. Aí disse assim, vai levar os talher e os conecos para os com... Aí ele... Nhecos. Pronto. Acabou, meu amigo. Você agora é Carlos Conheco. Carlos Conheco, né? Todo mundo só conhece ele com Conheco. Todo ano sempre tem um raro, né, bicho? Que a gente lembra assim, né? Tem mais coisas do Carlos. O Carlos, assim, é interessante, sabe, Arlan, como o exército, ele muda a pessoa. Porque o Carlos chegou uma pessoa e saiu outra. Eu lembro, essa história do Conheco, rapaz, eu lembro da minha época, um cara veio do interior, do Grotão mesmo, cara. E na época o cantil nosso era aquele cantil de alumínio. E quando foi pago lá no pelotão, os cantis, né, pra marcha, ou foi pra acampamento, não lembro. E o soldado disse bem assim, sargento, a minha cabacinha tá amassada. Cabacinha, bicho. Porque ela não tem uma volta assim, né, o cantil? Ele não é tem uma, pra você apoiar, né, no caneco. Essa minha cabacinha tá amassada, meu amigo, até hoje, velho. Até hoje a gente chama esse cara de cabacinha. Pronto, já Mas, tá vendo? O cara do interior nunca viu cabacinha. aquilo ali, né? Se bem que teve instrução antes, né? Só que ele falou que era uma cabacinha, ó. O negão, né? O negão, gente boa da porra. Mas o bicho era daquele cara de sítio mesmo, ele. Aí falou isso, pronto. É a mesma coisa do Conheco, né? Conheco. Ele tinha os olhos verdes. Ela dizia, Carlos, bicho, tu é muito feio. Esses olhos verdes que olham pra mim, tu só tem os olhos. Eu me divertia com o Carlos. Teve um dia, Alan, que... Não sei se você lembra do Sargento Jesus. Sim, claro. Que ele foi Trabalhei lá. com ele. Pronto. Sargento Jesus era subtenente na época da gente, que a gente era recruta. Ele gostava muito do Carlos, porque o Carlos, ele era aquele cara que dissesse assim, derruba tudo isso aqui hoje. Ele derrubava. Não tinha negócio com ele, não. Era aquele cara que, para raciocínio, ele demorava muito. Carlos Conheco, né? Carlos, um abraço, viu, meu irmão? Carlos Conheco, né? Todos Carlos vão lembrar da Conheco, turma de 2001, né? Uma máquina, É não uma uma máquina, máquina, é uma máquina. E Uma ele máquina. e a evolução, como eu tava falando, a evolução, quando ele deu baixa, impressionante de quem ele era para o que ele saiu. É porque, na realidade, bicho, e na verdade, lá forma mesmo. O cara achar Forma. que... Você vê que a gente ensina o cara até a comer, né? Você Isso. vê, o cara chega lá comendo de colher, ou não sabe comer, a gente ensina a comer de talher, né? Garfo e faca ali, né? Ensina o cara a comer a quantidade de alimento, não desperdiçar. Então Isso. tudo o cara sai realmente moldado, né? Os caras não mudam se não quiser, mas ali a Muda gente se não quiser. ensina, né? Assim como eu aprendi, a gente também ensina para os demais, né? Correto. Aí você passou o seu ano de recruta. Ainda Aí- tem mais de o Carlos. Eita, recruta. conta outra aí do carro. Aí ele tava com o Sargento Jesus, trabalhando no Sargento Jesus, disse, Carlos, eu preciso que você pegue 10 estrados para mim. Aí ele saiu correndo, que ele era assim. Era. Ele não queria... Cumpri a missão, né? Não saiu correndo, aí foi pra companhia, pegou a carteira dele, a carteira, Sim. com a cartão, foi pro corpo da guarda, tu lembra que tinha uns caixas lá no corpo da guarda? Isso. Foi pro corpo da guarda, chegou lá no corpo da guarda, ele tirou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 extrato bancário dele. Não, foi não. Tá de sacanagem. Escuta, quando ele chegou lá, Sargento Jesus, ele, permissão, sargento, tá aqui. Aí, Sargento Jesus, Não, já é demais, sacanagem. Sargento Jesus fica aqui. Você é louco? Pra que eu quero extrato bancário seu, soldado? Eu falei extrado. Da cama, aquele negócio da cama, né? Diga aí, as camas de As ferro, camas, né? isso. Tem Tem o aquela, estrado, exato. os estrados pra aparar pra... Ele foi tirar o extrato do banco, bicho. Sete. Ele, Ah, meu Deus. ele ainda disse assim, permissão, sargento,
Eu não Sub era consegui, sub, não. né, no caso. Ele era sargento, Era na época, sargento. primeiro sargento. Sim, sim. Ele saiu sub depois. Ele disse assim, permissão, sargento. Eu, C10 eu não consegui, não. Mais 7 eu consegui. Tá aqui. Carlos era raridade Meu total. irmão, velho, como é que pode, velho? Raridade. E o cúmulo do absurdo foi um dia que a gente foi doar sangue. Tudo Carlos. Tudo Carlos. A gente foi doar sangue, ele era só chamar assim, ele... Ô, monstrinho, bora, monstrinho, bora, monstrinho. Só chamar o cara de monstrinho. Eu digo, ô, bicho, tu me chama de monstro, mas o monstro aqui não sou eu, não, pô, é tu. A gente vai doar sangue, chegou lá. Nome de quem vai receber aí, fulano de tal. Aí você faz uma triagem, né? Exato, Você exato. faz uma triagem. Aí fazer a triagem, chegou lá. Seu nome completo é Henrique Cassino Fidelis. Aí, endereço, aí eu... Avenida Fernandes... Não, é Farol, né? O Isso. quartel, né? Avenida Fernandes Avenida- Lima, Fernanda 1970. Avenida Fernandes Lima, aí falei, lá o endereço do quartel, o número na época, tudo certinho. Eu ia dar o endereço, eu dei o endereço do quartel, que eu era laranjeiro, ele também era. Aí ela saía perguntando uma série de coisas. Aquelas perguntas que faz pra De quem vai praxe, doar né? Tem que sangue. Aí ele ser, disse assim, qual o peso? Aí eu disse, eu não sei não. Aí tinha uma balança encostada por trás de uma pilastra. Aí a menina tava aqui, aí olhou pra mim e fez, balança. Aí eu disse, oxi, comigo, não, que doideira dessa mulher. Olhei assim pro lado, olhei pro outro, digo, balança? Aí quando eu olhei assim, eu vi A balança. a balança, assim, uma parte da balança. Eu digo, ela deve estar mandando eu me pesar na balança, porque era muita gente, tava Sim, atendendo. sim. Aí eu fui lá na balança, me pesei e disse a ela, tantos quilos. Aí dali eu já raciocinei, eu digo, Carlos vai se passar aqui. E ele vai se balançar. Digo, pode crer. Aí eu chamei ele. Não, cara. Aí, sério, agora nesse dia eu não me contive. Tudo não. fardado lá, tava. Não, Tava não, no a gente tá tava civil. civil, graças a Deus. Aí a gente. Aí Já imagino. ele já tava se enrolando pra dar o endereço. Aí ele vem cá, monstro, comigo. Aí eu fui lá, ela disse, dá o endereço do batalhão, pô. Deu o endereço do batalhão. Diz aí que eu não sei não. Aí eu disse o endereço, aí eu saí, porque eu digo assim, ela vai mandar ele balançar e ele vai perguntar a mim o que é. Aí eu fui no banheiro, mas eu tava só observando. Aí a menina perguntou todas as coisas. Aí perguntou o peso, ele não sabia. A menina disse, balança. Ele, hã? Ela disse, balança. Aí fez assim com a cabeça. Ele deu olhei, ele tava assim, pô. Eu digo, misericórdia, me diga. Eu digo, você é raro demais. Rapaz, é Eu a disse, verdadeira geladeira preta, né? você é uma raridade. Verdadeira Aí ele bateu geladeira na minha preta, velho. Tá de costa sacanagem, velho. E disse, ô monstro, ele disse, por favor, não fale isso no batalhão, não. Eu disse, vou falar não. Não, só pra torcida do Flamengo só. Agora todo mundo tá sabendo no podcast. Mas o Carlos era uma figura Eita, bicho raro, velho. que não poderia faltar no pelotão da gente. Ele animava o pelotão com o entusiasmo dele. Ele E ele só via rindo, né, cara? Só via Só rindo. via sorrindo ele. Ele Se não olhava queria- pro cara, tava sorrindo. Ele não terminava, ele não esperava você terminar, não. Ele era aquele cara que dizia assim, ó, ali tem... Quando o cara olhava, ele já tava Nem indo. escutava a mensagem direito. Escutava não a mensagem direito. Já Acho ia que por embora. isso que a mensagem que o Sargento Jesus passou pra ele, ele não Por isso. absorveu. Foi no Por isso banco. que ele não era um cara burro, Carlos. Nunca foi. Ele é um cara inteligente. É tão que ele tá bem hoje. Graças a Deus. Hoje ele mora em Porto de Pedra, se eu não me engano, e Ele trabalha até, com burro ele e até essas voltou, coisas. parece. Ficou adido, não foi um tempo? Foi. Ele teve um problema de coluna. Teve não foi, se problema não de me engano. coluna ele. Depois, Eu também tenho Vaza. 6 hernias de disco do quartel. mesmo, É. E todas as doenças com IT eu tenho. Gastrite, bursite, sinusite, Tudo, né, tudo. eu, graças a Deus, eu não tive nada assim É. nesses meus 30 anos, né? Mas porque você era S, né? Sim, meu, a gente fazia tudo, né? E antes? E os anos antes de recruta? Você era Até chegar lá. civil. Andava assim. Era mais sossegado, né? Sossego, tá. É, né? Pois é, meu amigo. E no campo lá foi sossegado assim, né? Foi o Moura pegou no seu pé no campo também lá? No acampamento pegava no pé de todo mundo. O sargento que pegava no pé do pelotão era o Moura. O Júnior era o apaziguador. E o Renê era nem chovia nem molhava. O Renê é aquele cara tranquilo. Mas o Moura o bicho era... A Era tinhoso, companhia o bicho inteira era. não gostava Era. dele, não. Era. Ninguém Até gostava dele. os próprios sargentos também já eram bem assim com ele, né? Os, Porque ele era... os soldados diziam que ele tinha pacto com Satanás. Tu tem uma ideia. Dizia, aquele cara tem pacto com Satanás, pô. Quando ia puxar a contagem, quantas temos? 10, quantas faltam? Aí o pessoal dizia, só Deus sabe, né? Ele dizia, só o diabo sabe. O cara dizia, eu não digo, esse cara tem pacto com o diabo. Era assim, os soldados, né? Aí depois que o cara entra lá, depois que eu saí sargento, eu vi que não Já era vai- esse. vai- Era um cara tranquilo. sossegado. ele. É no começo só, né? É.
E das bisonhadas lá na instrução, a sua, como é que teve alguma assim? Você deu uma bisonhada forte ali? Que você, Não. porra, velho. Não, Nunca. graças a Deus, né, cara? Nunca dei, não, bisonhada, instrução. Graças Sempre foi a, aquele cara atento, né? Ficar atento a tudo, né? graças a Tem que Deus. ser feito, né? Assim, eu não lembro de ter bisonhado nenhuma instrução, não. E como é que foi sua indicação para o CFC? Para o CFC, rapaz, ó, é assim, Alan. Existe um versículo na Bíblia, em Romanos 8:28, que Deus ele trabalha para o bem-estar daqueles que o amam, né? Exatamente. Deus ele sempre o trabalho de Deus vai ser sempre para o seu bem-estar, porque se você ama a Deus, o resto ele faz. E eu não tinha ninguém no quartel, mas muita gente gostava de mim. O pessoal dizia: rapaz, por que aquele tenente gosta tanto de tu? Deve ser porque eu faço as coisas corretas, né? Porque eu não conheço ninguém. Quem me indicou pro CFC foi ele hoje é comandante do, acho que se eu não me engano é 13ª CIA de Batalhão de Polícia do Exército em Rio de Janeiro, o Coronel Arones. Coronel Arones, lembro dele. Foi ele que me indicou para o CFC. Eu lembro como hoje, a gente foi no rancho, fez aquela prova, tinha uma prova, Exato. prova simples ali, adição, subtração, multiplicação, algumas palavras em português, e ele veio para mim, né, e disse assim, tirou o gorro na minha cabeça: pá, quase não passa, bisonho, ele disse comigo. Aí eu disse: oxe, como assim, tenente? Ele disse: porra, a nota da prova quase não dava. Eu digo: oxe, eu pensei que eu tinha tirado uma nota boa. Ele disse: mas você passou. Ele disse: você percebia a alegria dele por eu ter passado. Ele foi um cara... É porque você, como você foi sargento, você sabe que a gente observa os soldados, né? Isso, E os bons. observa muito, né? O cara sabe, o cara que vai dar certo ali às vezes. Né? Justamente, É isso? Então Aí foi o que aconteceu, ele observava você, né? Fiz o CF, aí a gente foi fazer o CFC, né? Foi o CFC junto com os recruta de 2002. Os recrutas fizeram com os NB. Ruim, viu, Arlan? Horrível. Horrível. Porque você já é antigo, né? Ralando com recruta. Tudo é... Aí foi difícil. Aí foi na época que teve aquele corte de verba e foram todo mundo embora. E a gente começou a tirar aquela guarda de 24x24. Saía, ia cavar buraco no rancho. Como tu já era laranjeira mesmo, né? Não, nessa época eu já tava morando na casa do meu tio já. Eu fui laranjeira na época de recruta só. Mas aquela época, 2002 ali, daquela guarda foi pau mesmo. Foi pesado. A morte ali. Foram quantos meses? Foram 9. 9 meses, até incorporar o pessoal de 2003, não foi isso? O pessoal chorava. Eu vi ali, bicho, o Tinha sofrimento. Soldado chorava, soldado foi para o PC do comandante pedir para ir embora. Ele disse: não, agora eu não posso. Eu lembro, como eu tinha falado, até os cabos tiravam quarto de hora, né? Isso, o cabo mais antigo assim, o cabo da guarda, o restante era soldadinho lá, né? Tipo o soldado, né? Pra tirar quarto de hora, né? Quarto de hora junto com a gente. Rendição tudo. normal, né? Normal. Foi maneiro. Agora sim, o que era bom era que, como tinha muito cabo, aí o cabo da guarda trabalhava menos, né? Porque o próprio cabo podia, né? Era cabo, podia levar, né? Ele levava e o outro ficava no posto. Às vezes acontecia isso. Dava uma acostumbrada assim, digamos assim, né? Você tirava a guarda só com cabo, pô. E era aquela guarda 24, pra mim, não tem. É a morte. Guarda do quartel. Não, você... Sem falar que tirar a guarda por tirar é uma coisa. Agora, tirar uma guarda e o comandante da guarda ainda ficar enchendo o saco do cara o dia todinho. E tinha aí, meu amigo, sempre tem. Tinha um sargento que não dava uma palavra. Não sei se tu lembra dele. Vila Maior, mas ele não... Eita, meu amigo. Ele era muito certinho. Era, Vila Maior era. Ele era muito certinho, à risca. Aí os caras diziam: não, rapaz, ele não dava uma palavra. Você errou, ele anotava aqui, ó. Queria nem saber. Aí os caras diziam os comentários do soldado. Ele foi punido uma vez porque ele foi querer ser bom. Aí, e ele disse: de agora por diante, vão comer arroiado de minha mão. Aí pronto. Ele era da CCAP, eu acho. Era, Vila Maior. Vila Maior. Ele foi da seção lá do S2, se eu não me engano, S1 ele foi. Vila Maior. Só que tinha sargento que ele queria apertar mesmo. E aí... Tinha cara que era o dia todo mandando fazer faxina, né? Nunca fiz isso quando eu era sargento. Eu sempre fui um cara pacato. Não gostei não disso não também.
Aí você fez o CFC em 2002, Isso, né? fiz o CF. Saiu o cabo no sim. mesmo ano? Aí, na minha época, né, de soldado, eu fui o praça mais distinta. Sim, tem esse Fui o praça detalhe. mais distinta. Cadê? Tem a... Eu tenho. Tem uma Mostra foto aí a aqui, foto aí, o coronel colocando a boina aqui, recebendo a boina, coronel. Coronel Albérico, né? Coronel Alberto. Olha aí, ó. Vê se pega aqui bem. Coronel Albérico aí, ó. É aquela, como é que chama? O distintivo, aquele lá, né? O distintivo, né? Distinção que chama. Distinção, é? Distinção. Isso. Pode usar no gorro, pode Isso, usar na exatamente. gandola. Tava maguinho aqui, né, velho? Na época. Era. Era Aqui eu tinha quanto? Tinha 18 é, anos. garotão, né? Garotão, é. Mas aí você foi o praça mais distinta no batalhão, no destaque, claro, né? Isso. E assim, falando lá pro CFC, né? Você terminou o CFC, foi promovido logo ou teve... Não, Passou muito aí tempo. o CFC foi o seguinte, como a gente tinha feito o curso em 2002 e teve esse problema, as promoções só viriam em 2023, 2003, bicho. ou 2003. Ah, rapaz, tu vai ter que me corrigir, porque eu sempre falo 2023. As promoções só viriam em 2003. A gente teve uma vantagem que os recrutas foram todos embora. E aí, Por causa das notas, né? E aí, quando saíram as notas, tinha um soldado muito safro até hoje, o Murilo, não sei se você lembra dele. Foi temporário, não foi? Foi Murilo? temporário Lembro também. dele. Murilo era. O bicho era uma máquina. Ele É. foi o 01 no curso de cabo. Ele era da CCS na Eu época. fui 05 no curso de cabo. Eu fui o 05. A minha época eu ia ser promovido. Ia ser promovido. Minha nota não foi ruim, não. Porque ele junta a nota do curso mais a teórica e a prática, né? Exato. E aí, quando juntou tudo, eu fiquei em 5º lugar. Eu ia ser, inclusive, eu fui promovido em 2023. 2003. 2003. Aí, em 2003, eu fui promovido. Não, aí, quando eu era NB, precisaram de um pessoal para ir pro clube. O clube Dos oficiais. Clube dos oficiais. Aí me indicaram pro clube, eu da 2ª companhia, eu e Luciano, o cara de cobra. Aí a gente ficou no clube lá, eu acho que 1 ano e pouco. No clube era eu, Luciano, Renovato, Gilbésio, Florencio, Gilmar e o Capitão Adelino. E o Rivaldo. Eram esses do clube. Aí o pessoal tinha uma certa raiva porque tinha gente mais antigo e poderia ir pro clube. Pra ficar. Uma das pessoas que tinha raiva, que ficou chateado com isso, foi o Capitão Hollis. Ele, inclusive, foi ele que me tirou do clube. Mas era o trabalhar de Deus. Aí no fluir da história você vai ver que era o trabalhar de Deus. Mas é isso, cara. As histórias que a gente tem, né, cara, da época da caserna, né? Pessoal, e hoje, né, nessa visita aqui, o nosso amigo Fidelis, ó, trouxe um lanche aqui pro pessoal do podcast, hein, pra gente aqui, né? E o nosso amigo Leônio ali, que fica sempre por trás das câmeras, né? Eu sempre falo pra ele que ele tem que aparecer também. Mas ele é o nosso editor aí, é o cara que é o mestre aqui da edição, né? Sem ele, o podcast não funciona, né? Então, gente, agradecer a todos aí, falando mais uma vez, né? Se inscreva lá no nosso canal, curta, comentem, compartilhem. E também nós precisamos de patrocinadores, né? Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Você que quer patrocinar o nosso canal, fala comigo, fala com o Leônio, para que a gente possa apresentar a sua empresa nas nossas redes sociais, né? A gente mostra lá, você manda pra gente o produto que você quer que a gente mostre e a gente apresenta aqui. Precisamos de mais patrocinadores. Nós temos aqui o nosso amigo Capitão Adelino, né? Primeiro falar aqui do Sargento Gilberto, né? Que é Sargento Gilberto, que é da academia The Black Belt. The Black Belt, funda outro nomezinho aqui que não deu pra ler. Mas é o The Black Belt. Nosso amigo Sargento Gilberto. Forte abraço, Gilberto. Estamos juntos. É o cara que está nos ajudando aí, nos patrocinando. E disse que vai arrumar mais patrocinadores pra gente aí. E que é isso que a gente precisa. Sargento Gilberto, QEzão, né? Esse aí é o nosso amigo, grande amigo, né? Que todo mundo tem uma estima muito grande, Capitão Adelino. Do sítio Riachão, lá em Palmeirina, Pernambuco. Então tem esse aí, o sítio Riachão. Quem quiser conhecer, fala lá com o nosso amigo Capitão Adelino. Gente boa, gente da 10, gente 10. O Capitão Adelino é top de linha, entendeu? Temos também aqui, qual é o outro que nós temos aqui? Do nosso amigo Eduardo Canuto, que era o soldado Acioli, em 1981, a turma dele. Eduardo Canuto, que é do Esporte Campeão,
é nosso amigo aqui, patrocina, dá a maior força pra gente, tá sempre junto. Quando a gente precisa de alguma coisa, ele chega junto. E você que quer ser nosso patrocinador, vem pra cá, ajuda a gente, entendeu? Nosso canal, você sabe que pra manter um canal aqui, tem uma certa dificuldade e se a gente não tiver, né, o apoio dos amigos, né, das empresas, a gente fica mais difícil da gente divulgar, né, da gente ir pra frente. Mas com fé em Deus a gente vai chegar lá. Então é isso, pessoal. Então aqui, saboreando o lanche aqui que nosso amigo trouxe pra gente aqui, né? Então a gente já fez o lanche antes de começar aqui, né? Já tá no finalzinho, daqui a pouco a gente detona o restante aqui. Mas voltando lá, Fidelis, então a gente, como eu falei, a gente sempre é grato a Deus, né, bicho, por esse momento, a gente poder ouvir as histórias dos nossos amigos, né? Quanto tempo faz que a gente não se fala assim, né? Justamente. Tanto você como os outros que vêm aqui. E esse canal veio para isso, para aproximar mais as pessoas, para que você conte sua história, para que as pessoas vão assistir e dizer, puta merda, aconteceu isso, o cara fez isso, passou pelo CFC, o Carlos Cunheco também, né? A história do Carlos Cunheco. E outras histórias mais que você vai contar ainda, né? A gente vai conversar aqui e aos poucos vai saindo, não é isso? Então, meu amigo, continuando aí, você fez o CFC. Como é que foi a história do CFC para ser promovido? Antes eu fiz CFC, né? Aí depois que a gente fez, a gente foi designado para o clube. O clube. Aí passamos um tempo trabalhando no clube e depois de um tempo trabalhando no clube, havia os acampamentos da companhia e eles chamavam o pessoal do clube. Eu era da segunda companhia, o acampamento segunda companhia, você vai ter que ir. Aí toda vez, Arlan, que eu ia para esses acampamentos, eu era destaque. Destaque do acampamento, soldado Fidelis, aí ficava lá, foto de destaque na companhia. E isso era bom pra mim. Eu nem sabia, eu vim saber depois, já era o trabalhar de Deus. Trabalhar de Deus, Porque exato. assim, pra você fazer um curso, você tinha que ter indicação. Pra você ter indicação, você tem que aparecer. Quem não é visto, não é lembrado. Né? A gente sabe disso. Aí então, aí depois de um tempo, né, houve o CFST em 2023. Aí eu digo, eu vou ser indicado pro CFST. Aí eu lá no clube... Você já tinha aquela convicção. Tinha aquela convicção, porque todos os sargentos foram favoráveis eu ir fazer o CFST. Mas Teve um... que não foi favorável. Tinha um melhor pra mim. É interessante a história. Verdade. Você vai ver ao final que realmente foi a mão de Deus. Aí sai a indicação da segunda companhia. Luciano e Erisvaldo. Você lembra do Erisvaldo? Sim, sim. Pronto, Luciano e Erisvaldo. Eu digo, não, velho, eu não acredito nisso, não. O Luciano, beleza. Mas, poxa... Você falou assim, entre não você era e... Erisvaldo, não. Foi Luciano e Murilo da segunda. Sim, sim. Erisvaldo e Cavalcante era da primeira. Foi Luciano e Murilo. Aí eu digo, rapaz, como é que eu não fui indicado, hein? Eu fui Praça Mais Tinta, eu nunca dei alteração. Aí os sargentos se incomodaram tanto que me procuraram. Você acredita? Os sargentos me procuraram e disseram, Fidelis, todos os sargentos foram favoráveis para você fazer o curso de sargento. Ele disse, não tinha outra pessoa que carregue esse perfil a não ser você aqui na companhia. Só que o capitão foi desfavorável. Ele disse que você não tinha capacidade para ser sargento, não. Caraca, velho. Foi, ó. Aí eu já fiquei com aquele aspecto muito negativo dele. Agora, diz por que ele falou isso. Na época que eu era recruta, a gente foi fazer a prova da ESA e tinha que preencher um formulário, né? Eu errei um formulário, ele fez eu pagar 30 flexões. Fez eu pagar 30 flexões. Aí você caiu na esquerda dele, Aí eu cara. caí na esquerda dele. Aí caí na esquerda dele outra vez como? A gente tava num acampamento, tinham duas pastas na mesa. Eu já era NB já. Isso foi em 2022. 2002. Foi 2002. Eu for dizer 2022, 2023 direto. Isso foi em 2002. Tinha uma pasta azul e uma pasta verde. A pasta dele era verde. Eu sabia que a pasta dele era verde. Eu lembro como hoje, é tipo aquele material velame a pasta dele. Aí ele disse assim, Fidelis, pegue a minha pasta que tá na mesa, lá em Duas Bocas, onde fazia o PC. O PC, né? O Estado Maior. Aí ele disse assim, é uma pasta azul. Aí eu digo, mas a pasta do capitão é verde. Ele quis também sacanear. Não sei. Não sei se foi mito que tinha a pasta verde, não tinha uma pasta azul. Ele disse que era azul. Aí eu cheguei lá, disse, capitão, a pasta do senhor não tá lá, não. Aí ele voltou, veio comigo e disse, bora lá. Apareceu o pai na época, né? Que o pai dizia, bora lá que eu vou lhe mostrar. Ele chegou e disse assim, isso aqui é o que, Fidel? Eu disse, capitão, o senhor falou pasta azul. Essa pasta é verde. Mas eu sabia que essa parte era a sua.
Só que o Ele senhor falou falou azul. Aí ele disse, soldado, você é daltônico, né? Eu digo, não, senhor, capitão. E se você sabe que é daltônico, eu digo, também não. Eu não sabia mesmo, eu sempre fui sincero. Aí ele disse, 30 flexões, eu pronto. O que aconteceu entre mim e ele foi isso. Mas já era o bastante, aí já era o trabalhar de Deus, porque tinha uma coisa melhor para mim no futuro. Romanos 8:28, ele vai ser bem claro nessa parte. Vamos para frente. Me cortou do CFST. CFST dos caras foi aquele CFST de matar. Luciano saiu de lá do clube. Quando ele voltou lá com 30 dias, parecia um aidético. Um aidético, ele parecia chupado assim. Ele tava assim, misericórdia, Luciano. Que é isso? Ele disse, ô Fidelis, graças a Deus que tu não foi. Ele disse, o curso tá pesado demais. Murilo rompeu o tendão no joelho. Teve um cara parece que de Garanhuns que foi desligado. Os caras do curso, quem era? Mário Ivo, Roberto, Giovanni, o Wilson, os cabas Wilson Caveira. Oxi. O tempo Mário Ivo pros fracos. Com aquele jeito dele, misericórdia. Eu lembro. Ele dava pra torar mesmo. Aí os caras fizeram o curso, né? 3 meses de ralação. Depois O Murilo ia ser 0-1. Aí ele machucou o tendão, pronto. Aí perdeu. Mas o Murilo era muito bom. O Murilo era muito bom. Aí ele foi 0-1 na teórica, mas na prática ele caiu. Aí os caras passaram na frente dele. Parece que o 0-1 do curso deles foi o Luciano. Mas os caras Cara de arregaçaram mesmo a cobra. carcaça dos alunos. Oxi. Aí escuta, aí eu lembro como hoje. Aí eu não tava no clube como soldado ainda, né? Aí eu fui promovido a cabo no clube. Aí o que foi que o capitão fez? O tenente, que agora Puxou virou pra capitão. companhia. Ele teve um exercício, 2 exercícios, e ele me puxou de lá do clube. Só que, meu amigo, quando eu vou para dar o recado. Nos 2 que ele me puxou, eu fui destaque. Um com o tenente Davi, na época, e o outro oficial era... Acho que era o tenente Newton, se eu não estiver enganado. Aí, meu amigo, depois desses 2 acampamentos, ele pegou e me tirou do clube. Me tirou do clube e botou na companhia. Aí depois ele me tirou e botou na primeira sessão. Tu já foi pra primeira sessão? Pra primeira sessão ainda, como cabo. Só que eu demorei pouco lá. Ele me botou na primeira sessão e me chamou e disse assim, Cabo Fidelis. Eu não aguentava nem olhar Que pra a ele. voz do cara também, né? A voz do bicho. Eu não aguentava não olhar pra ele, porque ele me puxou pra acampamento até eu em casa, pô. Giovanni liga pra mim, Giovanni Cabo, né? Fidelis, tu foi puxado pra o acampamento. Oxi, eu puxado pro acampamento? Como Tô de assim? serviço amanhã. Já tá escalado, o pessoal já tá lá já. Ele disse, mas baixou um cara e o capitão mandou chamar você. Eu digo, bicho, velho, esse cara me ama, porque não tem condições não. Mas não é que ele me ama, era que eu precisava aparecer para o que vinha mais na frente. Aí, olha se não é o trabalhar de Deus, isso, Alan. Porque você lembra de um curso de um pessoal que teve lá, que eles ralaram 6 meses e não foram promovidos? Lembro. Não foram promovidos por quê? Não tinha vaga, se não me engano. Não, porque eles fizeram um curso e a promoção chegava depois dos 3 anos e não podia ser promovido. Tá na portaria lá, você não pode ser promovido, não. Você só pode ser promovido até os 3 anos. Sim. Depois disso não pode. Só que o protocolo foi quebrado na minha época. Quebrado para quê? Para o projeto Soldado Cidadão. Você lembra desse projeto? Sim, claro. Incorporou um monte de recruta. gente. Aí pra fazer isso, e os caras já tinham recebido promoção, os caras que tinham feito o curso. Eu cheguei tão virado em casa. A minha tia morava com a minha tia, crente, e ela disse assim, tia, triste, né? Ela disse, que foi, meu filho? Eu disse, eu nunca vou ser sargento. Eu disse, eu trabalhei tanto pra isso, eu disse, eu fiz o que pude pra isso. E Deus não me honrou, eu disse. Olha, rapaz, eu me arrependo tanto até hoje. Aconteceu várias coisas na minha vida já, e que assim, que na minha visão é ruim, mas hoje eu me calo. Eu disse assim, ela disse, meu filho, Deus só trabalha para o bem-estar daqueles que ele ama. Eu disse, tia, se ele trabalhasse, eu tinha feito CFST. Feito, né? Aí quando foi com pouco tempo, fui promovido a cabo. Aí o capitão me chamou, aí disse assim... O mesmo disse assim, qual é a vantagem que você vê de sair de um clube? Eu puto já. Pra mim, tanto fazia ficar no exército ou não. Eu disse, eu só não vejo nenhuma vantagem, capitão.
Ele disse, vamos lá na sessão. Capitão, não adianta o senhor falar não vejo vantagem nenhuma não. Eu só tô cumprindo ordem só. E aí eu pedi permissão para me retirar e fui embora para a sessão. Mas eu andava puto da vida. Nessa guarda aqui, ó, guarda Augusto, eu lembro como hoje o Sargento César. Sargento César, gente boa da poxa. Aí Sargento César, eu tava tão puto. Aí ele chegou pra mim e fez: Fidelis, você é o quê? Aí eu tomei posição de sentido e disse: Cabo 333 Fidelis. Aí ele pegou um ar comigo. Porque ele queria saber quem eu era pra guardar o bucho. Aí ele disse... Seu animal. Aí ele disse, não, ele falou, não, ele tem uma consideração grande por mim, eu tinha uma grande consideração por ele. Mas eu tava puto nisso, tava puto. Aí ele disse: Fidelis, você anda meio chateadozinho depois que lhe puxaram do clube, né? Eu quero que você saiba que eu não tenho nada a ver com isso não, viu? Pra você tá putinho. Eu não fiz a pergunta direito a você, não vou formular a pergunta direito a você. O senhor é o que na guarda Augusto? Eu disse, agora sim, meu sargento. Eu sou infantaria motorizada. Mas não podia fazer nada porque eu não tava, né, com indisciplina. Aí pronto, aí de repente... esses acontecimentos, esses acampamentos, eu me destacando na companhia e destacando na companhia e destacando. Daqui a pouco surge um projeto Soldado Cidadão. E nesse projeto Soldado Cidadão era o seguinte, bicho, a gente precisa incorporar uma quantidade normal de recruta para ele não estar na rua, né? Ele entrar no exército, aprender a ser um cidadão de bem para ele conseguir um emprego melhor lá fora quando sair. Eles só vão passar 9 meses mesmo. Só que a gente não tem o efetivo de sargento para isso. A gente precisa formar sargentos em pouco tempo. Instruções, em pouco tempo, para poder formar esses caras. Preste atenção. E esse projeto entrou e eles demoraram muito. Demoraram meses para começar a fazer o curso. Não fizeram o curso e o curso da gente, eles teve que finalizar o curso da gente em 30 dias. Moral da história, Arlan. Quando eu olhava para a camisa com o nome assim, Sargento Fidelis, eu chorava. Porque eu chorava imaginando, rapaz, eu fui tão egoísta, né? Com Deus, onde no final ele só tinha o melhor para mim. Ele queria dizer assim, ó, filho, eu não quero que tu faça o curso de 6 meses, não. Eu não quero que tu sofra 3 meses ralando, que tu estoure o tendão do teu joelho. Eu tenho o melhor para tu. Tu não leu não Romanos 8:28? Romanos 28, eu só trabalho para o bem-estar daquele que o ama. Se tu me ama, eu vou te dar o melhor. 30 dias não, 19 dias, Arlan, melhor, 19 dias o curso de sargento. E em seguida foi logo promovido. Oxi, eu nem terminei o curso e já tava lá, já tava separado, já era sargento. E o que é mais incrível, sabe? Tem outra passagem da Bíblia que me foge da memória agora, mas ela diz que Deus confunde os loucos, os sábios. Não tem essa passagem? Sim. Para dar vitória aos seus. O cara que tinha dito que eu não tinha capacidade de ser sargento foi o mesmo que me chamou. Ele me chamou, não foi ninguém não. Ele me chamou e disse, Fidelis, explicou. Quem explicou esse curso para mim foi ele, dessa mesma forma. E ele disse, e tem 2 vagas para a companhia. Ele disse, a primeira vaga é sua, se só tivesse um era você. Você é o cara mais capacitado para fazer esse curso. E o cara que falou lá atrás que você não tinha capacidade de estar no... Que é pra obra não ficar incompleta, Arlan. É verdade. O mesmo cara que disse que você não era, Deus mostrou para ele que você era o cara que ele devia ter indicado. Só que ele não quer o ruim, não. Para os servos dele, ele só quer o seu melhor. Aí eu fui lá, fiz o CFST 19 dias, os caras ficavam dizendo que eu ia embora. Porque tinha feito um curso de soldado cidadão e você ia embora. Eu perguntei ao capitão. O capitão disse, Fidelis, você tem quanto tempo mais ainda? Eu disse, tenho 4 anos, capitão. Aí ele disse, se você continuar com o mesmo padrão, você vai passar os 4 anos. Ele disse, aqui não é para ir embora, não. Vai embora quem não cumpre a missão. Isso vá fazer, rapaz. Não tô mandando você fazer. Ainda quase que eu desisti. Pelo menos é melhor ser cabo do que eu ser sargento 1 ano e ir embora. Aí fiz. Os caras que fizeram os cursos de 6 meses, um monte foram embora no ano seguinte e eu nunca fui. E todo ano eu era conceituado 01 da companhia.
dos temporários, porque eu sempre cumpri o que tem que cumprir. Eu lembro de você, assim, lá da... Quem trabalhou nessa sessão, a gente sabe quem... Os sargentos mais ou menos ali, quem é quem, né? Aí quem foi os instrutores do meu curso? Giovanni, Kelvin, Aldair, Tenente Davi e Alves. E, ó, Agora, 2 dos instrutores do meu curso eu fiz paródia pra eles. eita, como é que foi esse lance aí de paródia aí? Quais foram os elementos e como é que foi essa paródia aí, velho? O... Você era o cara que gostava de imitar, né? O pessoal falava que você Eu era. imitava, né? Ah, tinha uns que eu imitava. Eu também fiz um quando era recruta. Não sei se pode cantar aqui. Eu Pode lembro, cantar? eu lembro também, fora isso aí, que quando eu chegava na guarda, vocês ficavam tudo com medo ali de falar alguma coisa perto de mim, né? Oxi, Porque eu quando- trabalhava, eu era da segunda sessão, né? Quando a gente era recruta, que tu chegava, tu no Nascimento, mas os caras ainda, o Nascimento ainda era mais comunicativo. Quer dizer, mais calado, Mas calado, né? eu falava mais. calado. porque eu Era, conversava você mais. falava Mas o mais. Nascimento é o jeito dele, é aquele mesmo. Mas os Nascimento caras tinham medo era de você. Era mesmo, O cara. cara dizia, ó, isso aí é um traíra, Trai. dizia. Ele vem puxando Brinca com conversa. todo mundo pra lascar Ele o vem camarada. puxando conversa que é pra ferrar com o cara. Vai na onda. Aí o cara vai passar e dizer, ó ele ali, ó, vai. Dá Não um- teve um cara que eu tinha rapaz, eu tinha medo da puxa do senhor, velho. O senhor chegava com aquela pastinha de lado, da guarda ali, bicho, aí todo mundo ficava pianinho. Não Podia era? estar todo mundo conversando. Quando eu chegava na guarda, os caras ficavam pianinho. Porra. Ei, tu perguntava, tinha um comandante, tu perguntava o apelido dele, quem era doidice. Sei não, ninguém Poxa, eu sabe. não sei de nada não, os caras. Aquele bicho pensa que o cara é otário, né? Os caras na loja. Os caras faziam guarnição, pô, pra imitar o coronel. Imitar, era. O coronel lá. Os caras diziam, olha se o Arlan tá vindo por aí. Porque se ele tiver, ninguém... Era engraçado. Mas esse lance aí das paródias aí, foi por que você começou essa paródia aí? Eu comecei a fazer paródia porque eu já fazia, assim, paródia pro meu filho, né? Quando Sim, sim. o meu filho nasceu, eu já pegava uma música assim, sempre fiz paródia pra ele. Eu fiz umas 10 paródias pro meu filho. Aí eu inventei, inclusive tem uma bem famosa dele no quartel que todo mundo conhece. Qual? O do meu filho. Todo mundo, quando encontra ele, vai, Pedro Henrique. Tinha uma menina no interior que ele dizia que era a namorada dele, pequenininha, né? Aí era aquela música de... vai, Márcio Vitor, passa sabonete. Um sucesso da pega. Gisele passou e Pedrinho logo viu. Pegou ela. Vai, Pedro Henrique. Vai ter coisa nela. Hoje, quando eu entrava no alojamento, os caras já começavam a cantar já. Vai, Pedro Henrique. Até hoje, quando os caras escutam. Tu é Pedro Henrique, né, bicho? Filho do Fidelis. Ele, oxe, pai, pelo amor de Deus, eu já sei que os caras é do quartel já. Quartel, né? Era a música. A paródia do Kelvin, por que eu fiz a paródia do Kelvin? Porque ele tinha várias características, né? O apelido, o cara de pastel. Aí quando tava puto, ele fazia aquele biquinho. Não sei se tu lembra. Ele, aquele Lembro, biquinho, aquele óculos dele arredondado, aquele óculos de velho mesmo. Aí eu digo, vou fazer uma paródia pro Kelvin. Aí eu ficava assim, namorando das músicas, né? Eu digo, Aqui encaixava melhor. eu né? digo, essa música dá. E aquela música de KLB é Xalalalala, como eu quero te amar. Eu digo, essa dá. Aí eu comecei a escrever, né? Ficava escrevendo pra encaixar o dia a dia do quartel. Aí, quando eu fiz a paródia, eu cantei no alojamento. Os caras, oxe, não, pô. Aí a gente tem que aprender o refrão. Aí os caras aprendiam o refrão. O Os caras sargento lá no aprenderam, alojamento. os caras aprenderam que eu cantei, ele endoidou, mas eu cheguei no quartel, encontrei o Kelwel, tava com aquele óculos feio, na guarda do quartel, parecendo um pastel. Ele tava muito cabisbaixo. Ainda tinha o clipe, né? Fazendo aquele biquinho que só faz quando fica putinho. Aí todo alojamento, A galera. Well, aí ele doidava. Pum, 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 pum. Ele ia que é o El da cara de pastel. Aí todo mundo. Puta, Oh, velho. é. E ele puto da vida. Gente doidão. Pegou lá minha beca assim, cortou na parede. Aí, Aí, o que o El não gosta do cidadão, porque a turma que ele formou era a turma de sargento cidadão, né? Sim, sim. Oh não. Ainda tem outra estrofe, né? Aí ele pegou na minha beca assim, encostou na parede, botou o dedo na minha cara, furioso. Pensei que ele ia bater em mim. Ele disse, se tu cantar essa porra na frente do soldado, eu vou te dar um pau, Fidelis. Eu disse, calma, meu sargento.
Tu terceiro vai recrutir ali, né? Não, oxe, ele foi meu instrutor. Sim, então. Eu tinha o respeito da pega por ele. Calma, meu sargento. Eu não vou fazer isso, não. Você é doido, aqui é só dentro do alojamento. Cante que você vai ver. Ai, o Kevin, eu gostava E dele. quem era o outro lá que figuraça. você fez uma... Giovanni, rapaz. Giovanni. Giovanni, aí a gente passou o tempo, pegou experiência, né? Aí me colocaram num pelotão, Giovanni comigo. Misericórdia, o homem voava demais, mano. Era o voador. O homem tinha uma asa que ele voava. Era o sabonete, né? Oxe, Ninguém ninguém pegava. acha- Não. Ele saía do pelotão e dizia assim, Fidelis, ó, tem umas missão aí, pô. Vê aí que eu venho já. Pronto, o cara só voltava na hora do tempo, na hora do expediente, pô. Era que eu vi ele, de novo, Giovanni. Eu disse, ô, velho, se tu não se ligar, eu vou fazer uma paródia pra tu, pô. Ah, cidadão, você faz paródia nada, tá certo. Música do Voa. Ele voa, minha ave voa sem parar. Diga é essa mesmo. Aí já era Ajeitou encaixado, tudo já. certinho, encaixadinho. Voa, Giovanni, voa sem parar. Nascia, sargento Giovanni, nenhuma missão quer pegar. Quando tá em missão, passa pro cidadão, que é do mesmo pelotão. E o cidadão, que o lema é vibração, cumpre todas as missões. O Giovanni não pega uma missão. Quando tá em missão, passa pro cidadão. E no expediente, fica enganando os tenentes. O Giovanni, ele doida. Você é bonzinho pra fazer música, né? Vai estudar pra você passar no concurso. Não passa na ESA por isso. Mas essa ele levou de boa ele. Não, era de boa. Ele Giovanni ficou. era tranquilo, tranquilidade mesmo. Mas tinha outras assim que você fez de soldado, de cabo. Não, eu só fiz essa, fiz na época que eu era recruta, né? Que eu fiz pro comandante, né? Quando eu era recruta, que a gente era uma faxina pesada demais, a gente fazia faxina lá atrás, era faxina, puta faxina. A gente não tinha um dia verde igual tinha nos outros comandos. Aí eu digo, rapaz, bicho, aqui tá E parecendo olha que o dia verde era ruim, né? Era ruim, mas Era mas melhor faz do que- parte, melhor do que tá fazendo Tá fazendo faxina. faxina, né? A minha vida é andar por esse quartel, fazendo faxina e catando papel, e dando alteração. Depois chega o Tigrão, dizendo na formatura que vai querer justificação. Vou fazer a minha razão, mas estou vendo que o resultado vai ser prisão. Na Muito bom, prisão cara. me deixou Tigrão. 30 dias na solidão. Os caras pediam pra cantar direto. Os companheiros, né? Os que eram recrutas. Só que assim era no maior sigilo, né? Ninguém era nem doido. Perto de mim. Oh, misericórdia, velho. Corria, eu não sei nem o que é que você tá falando. Eu lembro uma vez que eu fui na segunda companhia, nessa época mesmo, pai. O pessoal que ia falar, todo mundo... Ficava pianinho, né, bicho? Todo mundo, né? Tu é doido, esse cabra tinha um medo Tem um que cara que pelava. falou, como eu falei anteriormente. Eu chegava com minha pasta, aquele óculos escuro que eu usava, né? Aí os caras, pô, esse cara aí tá procurando alguma coisa por aqui, né? Os caras diziam que tu procurava os caras que falavam mal do Estado Maior. Do estado maior, é pra aí. bicho. Qualquer coisinha, tu é doido. Os caras passavam Mas a é. léguas. Mas Félix, que bom, cara, essa sua história aqui, bicho. Relembrar essas resenhas, né, bicho? E como a gente sempre fala aqui, ficar registrado, né, cara? Fica registrado. Porque agora as pessoas da sua turma, né? Pode mandar um abraço pro pessoal da sua turma aí, os temporários, né? Pra que eles também sigam a gente, né, bicho? Dê o seu recado aí pra eles aí, ó. A gente tem um grupo dos sargentos temporários. Eu já vi que vocês fizeram até um evento, um encontro né, que vocês Isso, fazem. a Né? gente faz um Dos encontro sargentos? todo ano, 2 encontros, mas ultimamente a gente só tá conseguindo fazer um. Ribeiro, Luciano, Cavalcante, C. Eduardo, e vocês conhecem como Bafo, né? Silva Júnior, Anselmo, Sampaio, Que bom, né, cara? Samuel, conhecido como Boi Bandido, Miqueias, que já é um cara mais novo, eu acho que você ainda lembra Miqueias, do Miqueias, lembro, sim. lembra? Pronto. Miqueias foi soldado meu. Foi, né, Miquel? Miquel é soldado meu. Muito bom ele. Todo também. esse pessoal no grupo lá Jerônimo. O Jerônimo era tão muito que tu nem lembra quem é, né? Lembro dele, pô. Lembra do Lembro. Jerônimo?
Ele era da O segunda Jerônimo, companhia. quando ele foi, eu acho que foi quando ele foi desligado, que acabou o tempo, que ele ia ficar mais um ano, parece, aí ele ficou muito triste ele quando saiu. Acho que foi o Jerônimo que o pessoal falou aqui. Foi não. Que era- Não foi é esse Jerônimo, não. não? É esse não. Jerônimo é da turma de 2000, tem o Aurélio, também tem o Sargento Aurélio, Aurélio. sim, Ele é da Aurélio. turma do Aurélio. Ah, então não O foi. Jerônimo é outro esse. Cara, é É porque moita é muito demais. caro. Mas moita, eu lembro dele, ele é bem moita mesmo. Bem moitão mesmo. Aí a gente tem esse grupo, o pessoal, eu creio que vai assistir e vai lembrar. Tem alguma resenha desse sargento aí da sua turma aí? Oxe, Desses aí. Tem. Conte pelo menos um aí pra gente abrilhantar mais aí. Sampaio. Sampaio. Sampaio era uma raridade, viu? Era estilo assim, ele não prestava muita atenção nas coisas às vezes. A gente foi pra uma missão em Recife. Aí quando chegou lá em Recife, Sampaio era um cara de boa, pô. Agora se ele desse uma ratada, ele ficava triste. E era. Era. Sampaio perdeu o capacete, bicho. Puta merda, tá de Foi. sacanagem. Perdeu o capacete em Recife. Aí ele cabisbaixo, pelotão. Sampaio fica assim não, pô. A gente vai achar o capacete. Aí era aquela Já ficou na merda tristeza, mesmo. na merda mesmo, Na na merda, merda. é. Ele ficou tão na merda que teve uma hora que a gente desceu da viatura, o tenente disse assim: Délis, pô, ajuda o Sampaio aí, velho. Que ele perdeu o capacete, agora perdeu a mochila. Foi não, velho. Pô, o cara já tava. Perdeu o capacete. Eu disse, não, perdeu não. Peraí. Eu digo, tem alguma coisa errada. Peraí, eu disse. Tenente, eu disse, isso é impossível ele perder a mochila tá em cima da viatura. Peraí, tirei a mochila quando eu subi. Tava lá. Ele tava zoado, pô. A mochila tava no canto, aí eu peguei a mochila e tirei. Isso tá aqui, Tenente, tá a mochila dele, o capacete, beleza, mas a mochila... Mas ele achou que tinha perdido a mochila também, ele, por ele. Quem achou o capacete dele? O Anísio, tu lembra do Sim, sargento? sim. O Anísio tá aí no grupo também. O Anísio que achou. O Anísio achou. Eu achei o capacete. Todo mundo. Batendo palma. Levou o chá de manta, não? Levou não. Levou não. Levou nada. Os sargentos de Alagoas eram uns perdidos. A gente fazendo exercício lá em Pernambuco. Quando a gente chegava, os caras e os mundiças chegaram. Era mesmo. Os Claudson tava lá. Tu lembra do Lembro, Claudson? lembro, Aquilo sim. era um safado. Claudson disse, Anísio vai subir aí, porra, ele disse. Os caras diziam, porque o Anísio, ele gostava de dançar um reguinho, pô. Ele não foi pego dançando reggae no curso de sargento dele. E foi. Foi, pô, dançando reggae aqui, quando ele deu uma rodadinha aqui, o capitão Alexandre Passo. Isso. Olha, logo o quê? Bonito, né? 05. Agora você vai dançar, 05. Aí os caras chamavam ele de DJ Mexerica, porque ele era dançarino. Aí os caras disseram, ele tá subindo. Quando ele chegar aqui, eu vou anunciar e vocês gritam, viu? Era tudo combinado, a gente tudo assim, tapendo, mexendo nas coisas aí. Quando o Anísio botou o pé no alojamento, aí o Cláudio disse, com vocês, DJ! Aí todo mundo, Mexerica, ele, assim lascar tudinho, aí pegou, deu assim embora. Esse cara, ei, negão, volta, pô, é brincadeira. Não, vou nada, pô, o cara é cheio de brincadeira. Tá negão, fuleiro. Aí fica boa, né, Fidesz? Quando a gente Fica começa a boa, relembrar, é. né, bicho? Oxi. E você vê, hoje a gente contando essa história, né? Os caras vão. Quando você se vê, você contar essa história aqui que teve aqui, né? Os caras vão começar a ter mais resenha, lembrar, pô, bicho, devia ter falado disso Vai outra lembrar, coisa, né? é. Então, falar nisso, estão convidados todos, viu? Os sargentos temporários que quiser vir aqui, qualquer militar da ativa ou que esteja na reserva, né? Vem pra cá contar a sua história, só agendar conosco, né? Isso, eu fui em um exercício, o último exercício que eu fiz com o general, né, Davi, que era coronel na época da gente, você lembra? Sim, sim. Que ele comandou o batalhão. A gente fez um exercício em acho que foi Xingó, se não estiver enganado. Foi em Xingó, foi. A gente fazia um exercício lá e eu sempre fui precavido, sabe, Arlan? Eu disse assim, eu era adjunto pelotão, que eu era mais antigo. Eu digo, rapaz, eu não sei a missão do adjunto. Já Peraí é que eu vou- maceteado, né? Acho que eu vou pegar o memento. Aí pegar o memento aqui, ó. Tame no memento. Aldo Sampaio, tu é grupo de apoio, de apoio, pô, pega o memento. Aí ele, isso é vacilão, pô. Digo, rapaz. Aí ele, ai, vacilão, vai, Aldo, tá certo. Aí eu aqui, tá lá, e o tenente, era o tenente Araújo, que é PRF hoje, né? Aí eu aqui, tá, dando uma papirada aqui, tenente, vai que... Eu disse assim, o capitão vai chegar aí mais tarde fazendo perguntas, se o cara não souber responder, já sabe, é FO negativo, né?
Oxe, quem veio foi o 01. 01 botou todo mundo em forma de noite. Aí saiu perguntando, você... Aí na época, tu lembra do Paulo, o sargento Maguinho, moreninho? Paulo, lembra? Foi dentro do POR? Isso. Ele se destacou nesse dia, o Paulo. O Paulo se destacou, o Paulo desembocou horrores. O coronel perguntou assim, se aparecesse alguém atirando ali, o que era que você ia fazer com um dos caras, né? Aí ele disse, você levaria o pessoal todo pra lá? Aí um disse, sim senhor, levaria tudo pra lá. E depois voltava ele, sim senhor, depois eu voltava. Só repetiu o coronel dizia. A gente riu tanto depois, disse que os caras inventando, disse que assim, você levaria o pessoal para debaixo da alta tensão? Ele, sim senhor, levaria. E todos morreriam, sim senhor, depois todos morreriam. Tirando onda, né? Perguntou o Paulo. Aí disse, eu achei o entusiasmo deles assim. Se aparecesse alguém atirando, você levaria seu GC todinho para lá? Ele, eu? Não, meu GC todinho não. Eu não vou levar meu GC todinho não. Eu levaria uma esquadra, porque caso houvesse baixo já tinha outra esquadra como resposta. Ele, muito bom, viu? Com o capitão. Nesse. É fiel possível esse guerreiro aí. Aí daqui a pouco, Mag, 5 minutos pra desmontar. Caralho. Cara, travado, cadê? Nessas horas, eu acho que Sampaio começou a pensar. Tá, Pô, poxa, devia ter papirado, né? era melhor ter escutado o conselho do verdade. Fidel. Chegou e disse: quem é o comandante do grupo de apoio? Sampaio. 5 minutos. Treinou. O cara só aprendeu no período básico. Ele ia saber, Alan, fazer lá. Tocou barata voa. Poxa, barata voa. O coronel olhando assim pra ele. Eu digo, misericórdia. Digo, rapaz, se fosse Milton Silva aqui, ele ia embora, porque ele não alisava, não. Aí o coronel olhou assim pro capitão. Aí se ele é o quê? Se ele é cabo, ele disse, não, ele é sargento, comandante do grupo de apoio, né? Tá certo. Aí ele disse, aí o Paulo disse assim, Paulo, você. Aí o Paulo, eu posso? Pode, Paulo, vá. Aí o Paulo foi lá, pá. Coronel disse, muito bom, viu, guerreiro? No instante o Paulo fez. Desembocou. O Paulo foi e salvou a noite. Aí o coronel vira pra mim, ó. E você? Tomei posição de sentido, disse, eu sou adjunto pelotão, coronel. Ele disse, qual é a sua missão? Eu disse, minha missão é auxiliar em material e pessoal o comandante pelotão e tá pronto para assumir caso ele venha abaixar. Ele, você tá pronto? Eu digo, eu só ando pronto, coronel. Ele se assuma, eu disse, pelotão, o meu comando, permissão, coronel! Vibração total. Vibração topada. Aí eu disse, todos, reunião aí, X horas, aqui no PC, aí, vai, volta às ativas, coronel. O coronel saiu, aí o tenente ia ficar lá, já disse assim, não, você tá morto, venha com a gente. Aí ele foi, quando chegou lá, depois o tenente me disse assim, esse sargento é de carreira? Ele disse, não, ele é temporário. Ele disse, rapaz, ele tem uma convicção, né, quando fala as coisas. Ele disse, eu nunca vi um cara tão convicto desde a minha época de academia. Sabia, Arlan, de tudo? Não, só o que eu tinha estudado naquele momento. Verdade. Porque, poxa, você não sabe, você tem que buscar o conhecimento, né? E era isso que eu fazia. Aquele negócio, você não sabe o que vai encontrar na missão, então você tem que ir precavido, né? Claro. Não, eu não vou levar isso no que vai precisar. Na hora ela precisa, então leva, negão. Ou pelo menos buscar, né? Tentar verdade. buscar com quem sabe, aprender. Aprender. E quando eu saí sargento, Arlan, também eu não falei, eu fiquei porque foi a 3ª companhia que foi formada, não sei se você lembra, Sim. e fizeram ela na antiga base, você lembra? Antiga CCS, que era CCS, depois foi base. Isso, na antiga CCS. E a gente ficou com alojamento lá e tinha um pessoal da CCAP lá também. Isso. Né? Tinha uns armários Porque antigos. foi transformado, a CCS foi transformada em CCAP. Aí todos passaram para apoio na época, né? Aí ficou CCAP e alguns sargentos ficaram com armário lá Com armário lá. Um dos sargentos ficou com armário lá foi o sargento Eduardo. Hoje ele é subtenente. Dudu. Não sei se tu conhece. Dudu Pescocinho. Dudu Pescocinho. E Gente eu também fiz uma paródia pra Dudu. Foi mesmo? Foi. Diga aí, Dudu, pra gente. A paródia do Dudu foi o seguinte. Dudu foi pro interior, aí não chegou no expediente e disse que... Aquele velho golpe. Que tinha furado o radiador do carro. Aí eu disse, oxi, dá uma paródia aí, viu, Dudu? Ele, vá, faça que você se dá mal comigo. Oxi.
Calypso num sucesso na época. Pam, param, pam, pam. O Dudu foi pro interior e furou um radiador. No expediente não chegou. Uma mijada do capitão levou Dudu. Dudu, Dudu. Um capitão igual ao seu você jamais vai encontrar. Porque o capitão tinha chamado ele, tinha dito: você, já é a segunda vez que você fez isso. Se você faltar o expediente de novo, eu vou te dar FATD. FATD. Se tu faltar o expediente FATD, tu vai levar Dudu. Dudu. Oxe. Pegou A. Oxe, eu cantei essa música umas 2 vezes. O cara começou a tirar onda com ele antigão, né? Ele já tava perto de sair segundo. Só que ele era um cara, foi pacato. Dudu era um cara pacato. Oxe, tipo, topada. Aí eu arroteei, porque tinha a janela, tinha as grades, tu lembra? Sim, sim. Poxa, quando eu cheguei lá, pô, eles já tinham colocado o colchão, né? 2 colchões lá. E tava conversando ele, Renê, acho que era Claudson. Claro, se sem vergonha também. Aquele Tinha um monte lá, pô, os caras disseram: olha, na hora que ele entrar aqui, eu vou dar, vai dar um pacote nele, que ele nunca ele vai parar com isso. Eu digo: esperei todo mundo sair, deu espelho, todo mundo foi embora. No mesmo dia eu peguei meu armário, levei pra segunda. Você vai dar pacote antes, né? Canta aí de novo aí do Dudu. É, Eduardo, meu amigo, aí, ó. A música é a paródia que o nosso amigo Fidelis fez pra você. O Dudu foi pro interior e furou o radiador. No expediente não chegou. Uma mijada do capitão levou Dudu. Dudu, Dudu. E o capitão dele era gente boa, né? Era um capitão igual ao seu, você jamais vai encontrar. Se tu faltar o expediente FATD, tu vai levar Dudu. Dudu, Dudu. Tinha o do Paulino Cocoricó também, viu? Que é isso? Tu lembra do Paulino, não? Paulino. Paulino fez o curso de sargento junto com o Sim, Ribeiro, lembro. com o Anísio. Só que ele era bem magro, o Paulino. Aí engordou que só. Aí o apelido dele ficou Bolino. Bolino. Aí ele disse assim: ô Fidelis, eu tô querendo montar um negócio pra mim. Eu disse: uma granja. Eu digo: oxe, é bom, pô, a granja. Montou uma granja, eu já sei a fachada, tu vai botar lá. Bolino Cocoricó. Aí era na época, acho que era Piscirica, Galinha, bum, 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 galinha cocorocó. Tu lembra dessa música não, né? Lembra? Não. Oxe, menino, ainda tinha coreografia. Pegava uns 3 sargentos assim, pô. Aí, ou no alojamento a sargentada gritava quando esse sargento na porta se apresentava. Aí, 1, 2, 3, Bolino! Bolino cacaracá, Bolino cacô. Ele doido. Isso é uma figura, esse Fidelis, viu? Teve um dia que o Máquina, o Valério, tu lembra dele? Sim, claro. Valério chegando, os caras já estavam em forma, já estavam tirando as fotos pra prestar pro capitão. Aí ele disse: Fidelis, eu liguei na rádio. E sabe qual era a música que tava passando? Bolino Cocó. Eu digo: vá não. Se arrumar não, o capitão já tá chegando. Você tá tão adiantadinho. Bolino Cocoricó. Infantaria robotizada ali. Filma com a cadeira. O Máquina. Valério e a Máquina. O Máquina. A gente tem um grupo que tá o Máquina, tem um monte de sargento da época aí também. Pô. Você tem um grupo que tá aí, né? Dos antigão, Depois vamos falar pra ele. Ele deu baixa, não foi? Foi, ele tá na Petrobras, né? Tá em São Paulo, se eu não me engano. Um abraço, Máquina, Valério. E a vocês aí, cara. Pra você ouvir essas histórias e muito mais, siga nosso canal aí. Se inscreva, dá um like, comentem. Certo? O pessoal da época aí, do Fidelis, comentem bastante aí. Pra que a gente possa relembrar e possa rir mais ainda, né? E você que quer nos patrocinar, vem pra cá, vem patrocinar nosso canal, certo? Estamos precisando aí, né, pra que a gente possa, aos poucos, ir ganhando espaço. E é isso. E Fidelis, é uma satisfação muito grande, cara, ter você aqui. Mas, saindo agora da parte militar, você saiu do Exército, você é formado hoje, você é advogado, não é isso? Isso. Qual a sua área específica hoje Minha área, que você trabalha? área específica, eu atuo em 4 áreas, né? Trabalhista, previdenciária, civil e penal. Mas a minha especialidade hoje é previdenciária e trabalhista. Faço penal e civil com parceria, né? Tenho vários parceiros. Trabalhei com alguns amigos também, aprendi muito com o doutor Lucas Santiago, um grande advogado, um grande criminalista. Aprendi muito com ele, Deus abençoe. E hoje eu estou tentando seguir a carreira só. Chega uma hora que você tem que andar com as suas próprias pernas, né? Então eu atuo nessa área aí. Eu rodei muito já depois de sair do Exército. Mas
eu advogar não foi uma escolha minha, eu nunca quis. Se eu quisesse advogar, eu passava lá em 2017, quando eu me formei. O que eu sempre quis foi ser militar, mas eu fui barrado mais uma vez por Deus, naquela mesma história que eu contei para você. Eu estudei 3 anos, passei na Polícia Civil daqui, na Polícia Penal e na Penal de Pernambuco. Pernambuco eu fui classificado, aqui eu fiz 7,70 na Civil e na Penal daqui eu não entrei por causa de 1,85. Foi mesmo. Inclusive, se chamasse mais 20, eu estava dentro. Tava dentro. Quer dizer, se completasse as vagas que foram ofertadas, eu estaria na Polícia Penal hoje, daqui de Alagoas. Fui para Pernambuco, chegou lá, classificou. Meu amigo, depois que saiu meu nome de área oficial, com 11 dias eu peguei chikungunya, a minha progrediu para crônica. Eu não conseguia nem levantar um copo desse. Fazia 3 barras com a mão, Arlan. E eu fui fazer a prova confiando que eu ia fazer as 3 barras e eu não fiz. E Não antes de eu ir conseguiu. fazer a prova, uma irmã procurou a minha ex-esposa, né? Que eu me separei, mas procurou ela e eu tava em casa me preparando para ir para Pernambuco. Ela procurou ela e disse assim, ó, cadê o Henrique, o irmão Henrique, que eu sou conhecido como Henrique Fidelis, né? Disse assim, ele tá em casa preparando que amanhã ele vai marchar, vai viajar. Ele disse assim, Deus mandou dizer a ele que não se preocupasse não, que tudo que vai acontecer é para o nome dele ser glorificado. Aí o ser humano, o que é que o ser humano pensa? Eu vou conseguir fazer as 3 barras. Aí quando eu cheguei lá, Arlan, eu não fiz as barras. Agora eu tinha um amigo farmacêutico, o James. O cara pra mim é o melhor farmacêutico que existe na face da terra. Amigo, irmão e companheiro. Ele falava pra mim que não discutia religião porque ele não acreditava, mas quando a gente terminou, que eu fiz a prova, ele olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas, ele disse assim, bicho, eu não acredito não, ele disse, nesse negócio de religião, mas isso tem condições não, você, isso é coisa de Deus mesmo, ele disse. O seu foi Deus, ele disse, porque eu tô dizendo, porque eu fiz, ele aplicou 3 beta-30 em mim em 45 dias. Quando eu falei isso pro médico, o médico disse, pelo amor de Deus, meu amigo, era pra você estar levantando um caminhão aí. E eu não consegui fazer. Conseguiu. Aí eu vou e faço a prova da OAB sem estudar e passo. Me diga como é isso? Tem cara que passa meses e anos estudando verdade. e não passa, não consegue passar, não. Eu tô dizendo a você, eu passei na OAB sem estudar. Só o conhecimento de concurso. Estudei os 30 dias para a segunda fase. E ainda por cima de tudo separado, sofrendo. Mas passei. Por quê? Porque eu disse assim a Deus, ó Deus, o Senhor sabia que a minha vontade era ser militar. Mas o Senhor me tirou desse caminho. Então, se o Senhor me botou nesse caminho, o Senhor vai se responsabilizar e me colocar onde o Senhor quer. E eu tô na dispensação de Deus. Passei, tirei 7 na prova da OAB. Tirei 7. Nunca tinha feito uma prova aberta. E a primeira foi a da OAB, eu tirei 7. Sem instrução nenhuma. Estudei 30 dias. E eu tenho certeza que eu tô nesse caminho porque foi Deus que me colocou. E o que Tudo ele tem um propósito, né? tudo tem um propósito. Eu queria ser militar, mas Meu Deus. Deus me colocou aqui. O propósito dele é maior. Ele Aí, achou que a sua parcela já foi aquela. aí vou eu dizer nada mais depois da experiência lá do curso sargento. Aí os caras, rapaz, como é que pode? Os caras chegam. Você que se esforçou demais. Entrei na justiça, eu já era advogado, eu mesmo entrei na justiça, fiz um pedido de cancelamento do ato administrativo que me fez inapto. Meu amigo, até hoje rola, parece uma bola de basquete. Um joga pra um, outro joga pra outro joga pra outro, joga pra o juizado especial vota, diz, eu sou Não é competente não. mesmo, Aí né? fica, eu digo, não, deixa, vá, fique aí, ó. Eu tá na dispensação de Deus, né? É verdade. Deus sabe todas as coisas. É, Fidelis, que bom, cara. E qual a mensagem que você deixaria assim para o pessoal da sua turma, para as pessoas que ouviram essa história aí, essa história de fé, né? Primeiramente, né? É. Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas aí, dessa sua experiência que você teve com Deus, né? Claro, né? Olha, Arlan, a mensagem que eu deixo hoje para todos é mais uma mensagem voltada para o cristianismo, né? E dizer que você nunca desista dos seus sonhos, né? Sempre corra atrás dos seus sonhos, mas ao final você só vai ser aquilo que Deus determinou para você ser. Porque eu fui a prova viva disso. Eu corri
atrás do que... Agora, por que isso? Porque lá na frente Deus sabe o que é melhor para mim. Deus está vendo que advogar para mim é melhor do que eu ser militar. Então a mensagem que eu deixo, não desista do seu sonho, corra atrás dos seus sonhos. Só que se os seus sonhos eles forem frustrados, você achar que está sendo frustrado, não é frustração dos seus sonhos. É a melhoria do seu sonho. Deus está trabalhando para o melhor para você, que é o que está acontecendo comigo. Eu creio que eu ainda serei um dos maiores juristas do estado de Alagoas, se não do Brasil. Porque quem me colocou aqui foi Deus. Amém, cara. Que bom, cara. Você ter essa vontade e essa crer mesmo, né? Ter essa fé, né, cara? Creio, como diz na igreja, creio até o tutano. Tá bom, então manda um abraço pros seus amigos ali olhando pra câmera ali. Um abraço especial para toda a sargentada, né? É preciso que vocês venham também contar as vossas histórias. Eu creio que vocês também têm história, claro, né, a serem contadas. Todos nós deixamos um legado, né? Depois você falou como recruta, não, mas como sargento eu lembro de uma bisonhada. Então tá aberto aí para vocês aí a reunião que teve com o saudoso Milton Silva, né? O pessoal lembra. O que vier vai contar no dia. Pronto, tá jóia. Aí vocês estão convidados para cá. Venham para cá. Se não puder vir dois, venha um, mas venham. Venha contar a sua história, né? Venha contar a sua história, E é isso, pessoal. E mais uma vez agradecer a Deus primeiramente, né? Ouvir a história aqui do Fidelis, emocionante até, né? Dos fatos que aconteceu com ele. E a gente aqui é muito grato, tanto eu como o Leônio aqui, que a gente tem esse trabalho aqui, né, cara? E a gente quer engrandecer para mostrar a história de cada um, né? Que cada um vem aqui contar a sua história. Deixar esse legado também, que todos nós passamos pelo quartel. Você passou 7 anos, não é isso? 7 anos. Deixou o seu legado. Eu passei 30, né? Então a gente tem muita história, né? Deixou mais que do que um legado. Então a gente é muito bom a gente ser reconhecido também, né? Pelo que a gente deixou de bom, né? Isso. Uns ou outros a gente sabe que depende de cada pessoa, né? Mas eu quis deixar um bom exemplo, digamos assim, você também, né? Mas você deixou um. E né, sou muito grato às pessoas exemplo. que me agradecem, né? Eu agradeço também pela oportunidade a todos, né? Aos que me formaram durante essa minha carreira, esses 30 anos. Né? A todos os meus companheiros, os né? Meus amigos que eu convido também para vir para cá, mas está com uma certa dificuldade, mas um dia eles vão vir. E é isso, pessoal. Pedindo mais uma vez, siga nossos canais aí, entendeu? Se inscrevam, dá um like, comente bastante nesse vídeo agora, certo? Comentem aí, fale das resenhas para engrandecer o nosso canal. E é isso, Fala Veterano está aqui aberto a todos, como eu sempre falei. E gratidão primeiramente a Deus por tudo, né? E aos nossos parceiros. Vem ser parceiro nosso aí, tá ok? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!